Bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão a você que já está revisando o nosso conteúdo que foi postado aqui na semana do 11 ao 17 de junho. Já vou pedir para você, se você começou a assistir esse vídeo e você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, teu like, teu comentário. Não esquece de ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Quero deixar desde já a minha gratidão a todos os inscritos, a todos os comentários, a todo o carinho que eu tenho recebido aqui no canal. E claro, não esquece, se inscreva, deixa teu joinha, teu like, teu comentário, ativa o sininho e bora lá para mais uma super revisão. E de coração desejo para você e para sua família um excelente e abençoado domingo. A nossa primeira questão é uma questão que está sendo cobrada muito. Ele dá para nós a sigla PN e ele quer saber o que é uma PN. Então, a PN, a sigla PN, é uma passagem em nível, ou seja, o cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, se caso porventura cair aí na sua prova o que é uma PN, é uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Essa questão aqui é da prova teórica oficial lá do Detran, tanto é que vocês podem ver que só tem duas alternativas. E aqui nós temos a mesma pergunta, porém do simuladinho, onde nós temos as quatro alternativas. Mesma pergunta, o que é uma PN? E exatamente a mesma resposta. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, se caso cair para vocês perguntando da sigla PN, esta é a resposta correta. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Já nessa outra questão aqui, que também é nova, que também está caindo com bastante frequência, ele diz o seguinte: para uma composição. Quando ele se refere à composição, é o trem mais os vagões. Parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Notem bem que ele não está falando na distância máxima, nem a distância total, e sim na distância mínima, ou seja, pelo menos entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Então, caso porventura caia para vocês essa questão, perguntando da distância para parar a composição, trem e vagões, entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Nesta outra questão aqui, ele já está abordando a preferência. Então, ele diz assim: em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Não é do pedestre, nem do motociclista e nem do veículo. Será do trem, claro, né, desde que devidamente sinalizada, respeitando ali a sinalização, mas sim os veículos que se deslocam sobre trilhos, ou seja, os trens, eles vão sim ter a preferência, ter a prioridade de passagem, bem como os veículos de fiscalização, de urgência e emergência, aqueles veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes, também os veículos precedidos de batedores e aqueles que se deslocam sobre trilhos, ou seja, no caso, nessa questão, o trem. Então, em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Vai ser do trem. O trem vai ter a preferência, vai ter a prioridade. Essa outra questão aqui também, principalmente essa semana, ela foi cobrada bastante. Ela não é difícil, porém ela é um pouquinho trabalhosa. No lado esquerdo, ele está dando para nós 4 definições e do lado direito as respectivas 4 placas. E aí ele pede para nós fazermos a correlação, ou seja, juntar o significado com a placa. Por exemplo, ali no número romano 1, que é um risquinho, nós temos uma passagem de nível sem barreira. A passagem de nível sem barreira está ali na letra B. Então, aquela plaquinha que está na letra B, ela significa passagem de nível sem barreira. Na segunda, no segundo número romano, nós temos uma passagem de nível com barreira. Essa é a mais fácil de todas, porque é a que tem cerquinha, que está lá na letra A.
Então, o significado, a placa que significa passagem de nível com barreira, está lá na letra A, que é o desenho da cerquinha. No número romano 3, nós temos a cruz de Santo André, que está lá na letra D. Esta placa está sendo cobrada bastante também sozinha, que é o que nós vamos ver nas próximas questões. Então, o significado ali do número romano 3, dos 3 risquinhos, a cruz de Santo André, é a placa que está lá na letra D. E por último, número romano 4, nós temos o cruzamento de vias, que vai estar ali na letra C. Eu coloquei ali o risquinho de forma colorida para vocês poderem identificar aonde que está o significado, né? A correlação entre o significado e a sua respectiva plaquinha. Lembrando, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse canal, não esquece de se inscrever, deixar o teu joinha, o teu like, teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito. E como eu falei para vocês, a placa A41 ela está sendo cobrada bastante. Ela é uma placa de advertência que vai advertir, que vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, e ela avisa o quê? A existência de cruzamento com linha férrea de nível. Existência de cruzamento com linha férrea de nível. E aqui é muito semelhante, só que ele vai trocar, ele só está dando significado. Então, ele quer saber qual a sinalização indica uma passagem em nível. Como nós acabamos de ver na placa A41, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, a sinalização que vai indicar uma passagem em nível é a cruz de Santo André, a mesma plaquinha que estava na questão anterior. Na questão anterior, ele deu a placa e perguntou o significado, e nessa daqui ele quer saber da sinalização. Qual a sinalização que indica uma passagem em nível, ou seja, né, o significado vai ser a cruz de Santo André. Nessa questão aqui vocês têm a pergunta oficial do Detran, e nessa daqui vocês têm a pergunta que cai no simuladinho. Notem que é exatamente a mesma coisa. Qual sinalização indica uma passagem em nível? Como nós acabamos de ver nas 3 questões anteriores, esta será a cruz de Santo André, ou seja, a placa de advertência A41, cruz de Santo André, indica uma passagem em nível. Passagem em nível, cruz de Santo André. Sobre normas de circulação, podemos afirmar que os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, como eu comentei lá nas primeiras questões, respeitadas as normas de circulação. Então, sim, os trens ou os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles terão, sim, a preferência, a prioridade de passagem sobre os demais. Porém, cuidem, porque é respeitadas as normas de circulação. Essa é uma questão oficial que caiu lá na prova teórica do Detran, por isso que vocês têm uma alternativa errada em vermelho, que foi o que o aluno errou, e a resposta correta em verde. Então, sobre as normas de circulação, os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. E essa aqui foi que nós vimos lá no começo, né? É muito semelhante, ele também está falando num cruzamento férreo, de quem que vai ser a preferência. Vai ser do trem, claro, né? Desde que respeitada as normas de sinalização, as normas de circulação e conduta, mas a preferência, a prioridade será daqueles veículos que se deslocam sobre trilhos, ou seja, dos trens. E a nossa última questão, ele vai perguntar, né, qual é a maneira correta de passar uma passagem de nível. Então, diz assim, para
Transpor. Transpor seria passar, passar por cima. Uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve. Não tem como passar devagar, nem reduzir e cruzar, nem buzinar e cruzar. O correto para evitar uma infração é parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de. Quando for uma pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, vai ser 90 km para ônibus e micro-ônibus e 100 para os demais veículos, automóveis e caminhonetes. Quando for pista dupla, continua os mesmos 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus, e para automóveis e caminhonetes e motocicletas será de 110 km por hora. E quando falarmos em estradas, aí será 60 km por hora para todos. Mas para essa questão, resposta correta em verde, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Para dirigir um veículo não articulado, utilizado no transporte de passageiros, com lotação superior a 8 lugares, excluído do motorista, o condutor deverá estar habilitado na categoria. As categorias que nós temos hoje é A, B, C, D e E. A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B para o automóvel, até 8 lugares. Categoria C para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. Categoria D é para transporte de passageiros com lotação superior a 8 lugares, que é o dessa questão, e aí a categoria E, que é para carreta acima de 6.000 quilos. Mas para essa questão aqui, acima de 8 lugares, é preciso ter categoria D de dado. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são. Nessa questão aqui, ele está pedindo a alternativa errada ou incorreto, o que aumenta a violência no trânsito, que vai prejudicar, ou seja, a atitude negativa. A atitude negativa, neste caso, é a falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Poderia ser também a falta de controle emocional e o desrespeito à sinalização ou às regras de trânsito, mas para essa questão aqui, resposta correta é o que está em verde, a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. São fatores negativos, são aqueles fatores ruins que irão contribuir para que o trânsito seja mais violento e propenso a acidentes. A falta de controle emocional do condutor e também o mau uso dos veículos. Lembrem-se que ele está pedindo uma atitude errada, uma atitude incorreta, uma atitude negativa que vai aumentar a violência no trânsito, e que nesse caso vai ser a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Um candidato à obtenção da CNH durante o exame de direção veicular para a categoria B comete uma infração grave com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será. Primeiro, pessoal, é muito comum vocês ficarem em dúvida quando ele fala da CNH e não da PPD. Ele se refere à PPD, que é aquela primeira habilitação que vocês pegam, né, que tem validade de 1 ano, mas ele considera também CNH. Então, se tiver a palavra PPD está correto, se tiver a palavra CNH também está correto. Se ele cometer uma falta grave ele vai perder 3 pontos. Uma falta média ele vai perder 2 e uma falta leve ele vai perder 1. Durante o exame, não estamos falando do primeiro ano da PPD, mas estamos falando do exame. Durante o exame, tanto de carro quanto de moto, lembrando que não é cumulativo, o candidato pode sim perder até 3 pontos.
desde que ele não ultrapasse a marca de 3 pontos e desde que ele não cometa nenhuma falta eliminatória. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, seja no exame de carro ou de moto, é um exemplo de uma falta eliminatória. Nos demais casos, fora a falta eliminatória, que vai eliminar direto, também somar mais de 3 pontos. Mas nesse caso, como ele cometeu apenas uma falta grave, ele perdeu todos os 3 pontos a que tinha direito, mas ele não cometeu mais nenhuma. Então, sim, ele vai ser aprovado. Só cuidem, porque é aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Se ele cometer mais uma falta leve, por exemplo, ele vai extrapolar os 3 pontos a que ele tem direito e aí ele vai ser reprovado. Mas se ele permanecer ali nos 3 pontos, ele vai ser aprovado. Aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Resposta correta em verde. Aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Ele está no limite que ele pode perder, que é de até 3 pontos. Se ele cometer qualquer outra falta, por menor que seja, por exemplo, a leve que perca 1 ponto, ele vai ser reprovado. O condutor que vai sair com o veículo do acostamento deve. Lembrem-se das regras de preferência de prioridade. Primeiro, quem está circulando na rodovia tem preferência e quem está no acostamento tem que aguardar o melhor momento. Quando falarmos em rotatória, primeiro segue a sinalização, quando não tiver quem por ela estiver circulando, e cruzamentos sem sinalização, a preferência será de quem vier pela direita do condutor. E nesta pergunta ele quer saber, você está no acostamento e você vai sair para a rodovia. Qual que vai ser a maneira correta? De que maneira você vai fazer isso? Acionar a luz indicadora de direção, ou seja, o pisca, acelerar no acostamento até uma velocidade compatível com a via e entrar na faixa de tráfego. Primeiro vai sinalizar, vai ganhar uma certa velocidade para daí entrar na faixa de tráfego para não ter perigo de você fechar nenhum veículo. Aí, neste outro caso aqui, ele já está falando de sair para o acostamento. Então, ele diz assim: nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece. Quando ele fala no desobedece, ele quer a atitude errada, a atitude incorreta, o que não se deve fazer. Então ele diz assim: desobedece aos conceitos de direção segura, ou seja, qual que é a alternativa errada, qual que é o incorreto? O incorreto é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque ao contrário, eu vou precisar sim reduzir um pouco a velocidade para poder acessar o acostamento. Mas como ele quer a alternativa errada, a alternativa incorreta, aí vai ser o que está em verde, que diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por que errado? Porque nós vamos sim precisar reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, para sair do acostamento e entrar na rodovia, nós vamos precisar ganhar uma certa velocidade. E para sair da rodovia e acessar o acostamento, nós devemos reduzir um pouco a velocidade. Então, como nessa questão, ele está pedindo a alternativa errada, o incorreto, o exceto, o que não se deve fazer. Por isso que a resposta correta é o que está em verde. O errado é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque nós precisamos sim reduzir um pouco a velocidade. De acordo com os preceitos da direção defensiva, lembre-se que direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes preventivas para evitar, para prevenir acidentes. Ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Por quê? Evitar utilizar os freios sobre poças de água para evitar o efeito da aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água sobre o pavimento.
Portanto, a resposta correta é o que está em verde: evitar a utilização dos freios sobre poças de água para evitar o efeito da aquaplanagem ou hidroplanagem, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, por isso, evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em: letra A, infração média com multa, mas sem apreensão do veículo. Letra B, infração grave com multa e apreensão do veículo. Letra C, infração gravíssima, 7 pontos na CNH e multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Ou letra D, infração grave, 5 pontos, com multa e com apreensão do veículo. Qual que vocês acham que é a nossa resposta correta? Lembrando que a habilitação é um item fundamental para que o condutor possa dirigir. E se não possuir habilitação, ele vai precisar que seja apresentado um condutor habilitado. Portanto, acertou quem respondeu a letra C, que é uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. O que gera um pouco de confusão é com relação à pontuação. Lembrando que se esse veículo for de outra pessoa, essa pontuação irá para quem for o proprietário do veículo. E se você mesmo for o proprietário do veículo, não terá a pontuação, apenas o valor da multa em reais, que vai ficar vinculado ao Renavan do veículo. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na pista quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve: letra A, implicar na proibição de circulação de ônibus. B, ser devido e imediatamente sinalizado. C, implicar na proibição de circulação de veículo de carga. Ou letra D, implicar obrigatoriamente no fechamento da via. Então, notem bem, ele não está falando que isso está gerando algum tipo de perigo aos usuários da via. Ele apenas está deixando claro que existe um obstáculo. E se esse obstáculo não puder ser retirado, o que vai acontecer? Não vai existir a proibição de circulação de um veículo específico, tipo ônibus ou veículo de carga. A resposta correta acertou quem falou que é a letra B, pois ele deve ser devida e imediatamente sinalizado. Caso não possa ser retirado esse objeto que está atrapalhando a circulação, a utilização da via, seja na pista ou na calçada, ele deve ser devida e imediatamente sinalizado. Então, imediatamente feito a sinalização. A placa A3A significa, primeiro, que nós temos uma placa amarela, e todas as placas amarelas são placas de advertência, que irão alertar, que irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, ou seja, são situações futuras. Então, vocês vejam ali que vocês têm uma sequência de várias curvas. Tem uma curva para a esquerda, depois uma para a direita, depois mais uma para a esquerda. Então, existe uma sequência de curvas. Então, qual que vai ser o significado dessa placa? Letra A, pista sinuosa à esquerda. B, curva à esquerda. C, pista sinuosa à direita. Ou D, curva acentuada à esquerda. Essa placa, primeiramente, ela é uma pista sinuosa. Por quê? Porque tem uma sequência de várias curvas. Só que notem que a primeira curva ela é para a esquerda. Portanto, a resposta correta é a letra A, é uma pista sinuosa à esquerda. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Lembrando que ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do ciclista e do pedestre. E se você, porventura, colocar teu veículo nesse espaço, você vai estar colocando a vida das pessoas em risco. É uma dica que eu sempre dou. Qual é a infração quando você coloca a vida do outro, quando você coloca a vida de terceiros em risco? Letra A, permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança, lembrando que é um local proibido, você não pode transitar com o teu carro. Letra B, infração gravíssima sujeito a multa. Letra C,
proibido e sujeito a penalidade de advertência, ou letra D, permitido caso não haja fluxo de ciclistas. E aí, qual que vocês acham que é a nossa resposta correta? Lembrando, pessoal, que existe uma proibição, ciclovia e ciclofaixa, ele vai ser de uso exclusivo do ciclista e do pedestre, tanto que em algumas situações ela é delimitada pela cor vermelha, para dar uma ênfase maior que ali é um local de uso exclusivo do ciclista ou do pedestre. Portanto, se porventura você transitar com o teu veículo nesse espaço, é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Então, acertou quem respondeu a letra B de bola, infração gravíssima, sujeito a multa. E aí eu aproveitei colocar esta outra aqui, que é o fato de estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa. Estacionar é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, anotem aí quem estiver fazendo as anotações. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. E se vocês estão gostando desse conteúdo, estão gostando do vídeo, estão gostando do canal e ainda não se inscreveram, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, recomendar esse canal para mais pessoas e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como, prestem bem atenção, segmento ou segurança. Letra A, soma da distância de reação com distância de frenagem. B, soma da distância de reação com a distância de parada. C, soma da distância de frenagem com distância de parada. Ou letra D, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Primeiro, não existe como somar reação comparada nem frenagem comparada. Por quê? Porque a soma que está na letra A é a soma correta. Só existe a soma da reação com a frenagem. E isso não é segmento e nem segurança. É a distância de parada. Entende? Então, por isso que não estão corretos nem A, nem B e nem C. Porque a distância de segmento ou distância de segurança, ela não vai se somar a nenhuma outra distância. Ela é uma distância única. E é aquela que está lá na letra D. Então, quem respondeu letra D de dado está correto. É aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Então, a distância de segmento ou a distância de segurança é aquela distância que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Ou seja, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Lembrando ainda que a distância de segmento ou de segurança, ela vai ser sempre medida em 2 segundos. Segmento ou segurança medida em 2 segundos. Quando um condutor realizar uma parada de emergência, deverá. O que é a parada de emergência que ele se refere? Teu carro começou a fazer um barulho, furou um pneu, você está com algum problema, não está se sentindo bem, vai precisar fazer uma parada de emergência. O que você vai fazer? O que você deve fazer? Letra A, sinalizar com o pisca-alerta e o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. B, pedir socorro para outros motoristas. Letra C, parar, sinalizar, chamar o mecânico rapidamente. Ou letra D, parar o mais rapidamente possível para não atrapalhar o tráfego. Então, vamos analisar as situações. Na letra B, ele não fala que você parou, nem que você estacionou, nem nada do tipo. Ou seja, você está no meio da rua e pediu ajuda para os outros. Na letra C, mesma coisa. Você para no meio da rua e chama o mecânico. E na letra D, mesma coisa. Portanto, elas não estão corretas. O correto vai ser a letra A. Então, quem respondeu a letra A acertou. Você vai fazer o quê? Você vai primeiro sinalizar para alertar que você tem um problema com o pisca-alerta, o triângulo e retirar o veículo do fluxo de trânsito. Letra A, resposta correta. Há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca.
de um veículo que passa é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois se ouvem os primeiros estampidos. Está começando um incêndio com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, notem bem, ele já está falando o que invade a pista. O que invade a pista é a fumaça. Existe um incêndio, existem grandes labaredas, mas o fogo ele não está invadindo a pista. Ele deixou bem claro, notem que na própria pergunta você já tem a resposta. O que invadiu a pista foi a fumaça. O que a fumaça pode causar na pista? Letra A. Provocará certamente crises de asma nos condutores? Letra B. Os veículos poderão incendiar-se também? Letra C. A visibilidade dos motoristas estará comprometida? Ou letra D. Não acarreta prejuízo à visibilidade da pista? O que vocês acham? Acertou quem respondeu a letra C. Se ele está falando da fumaça e se a fumaça invadir a pista, não vai ter nenhum tipo de incêndio, muito menos crise de asma. Ele vai ter a visibilidade dos motoristas comprometida. Então, a fumaça, a partir do momento que ela entrar na via, que ela entrar na pista, ela vai fazer o quê? Ela vai prejudicar a visibilidade dos motoristas ou a visibilidade dos motoristas estará comprometida. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como. Notem bem que quando ele fala segmento ou segurança, ele está falando numa distância que você está seguindo o veículo da frente, ou seja, distância de segmento ou distância de segurança é aquela que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente, ou seja, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. A distância de segmento ou distância de segurança, ela será sempre medida em 2 segundos. É que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente e é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. A letra A, que está em vermelho, está errado porque não tem como somar reação com parada. A única soma que dá para fazer é reação mais frenagem, que aí sim vai gerar a distância de parada. A substância diazina, que provoca poluição do ar, é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a. Vejam bem, se é diazina, ela vem do diesel. Então, a diazina ela é expelida pelo óleo diesel. Vale a pena reforçar a nossa escalinha de poluição. Então, em primeiríssimo lugar e mais poluente de todos, nós vamos ter o diesel, que vai lançar a diazina. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou se ela é aditivada, teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Lembrando que nos carros novos e bem regulados, a emissão de poluentes pelo álcool e a gasolina são semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes, são parecidos. E em último, e menos poluente, porém menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Quanto à ultrapassagem, considere. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e a pergunta é infração de trânsito. Aonde que eu vou ter infração de trânsito? É muito importante vocês lerem o que ele está pedindo na pergunta. Se ele quer infração ou se ele quer as atitudes corretas, que senão isso pode confundir a cabeça de vocês. Então, ele quer infração, ou seja, quais dessas ultrapassagens estão erradas. A primeira fala em ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, sim, no número 1 nós temos uma infração. O 2 fala em ultrapassar outro veículo em aclive em rodovia de pista dupla. Quando for pista dupla, seja aclive, seja declive, seja ponte, túnel ou viaduto, é permitido sim. Quando for pista dupla, ou seja, 2 ou mais faixas no mesmo sentido. Quando for pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, aí vai ser proibido.
que é o que fala no 3, ultrapassar outro veículo em ponte ou viaduto em via de pista dupla. Quando for pista dupla, pode. Quando for pista simples, aí não pode. O decibelímetro é primeiro, o decibelímetro, ele não é um equipamento do veículo, tá? Ele é um aparelho externo que o agente, que o guarda de trânsito vai utilizar para medir a pressão sonora, ou seja, é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Decibelímetro, ele não está presente no carro, ele não é equipamento do carro. Ele é um aparelho externo que o agente, que o guarda de trânsito vai utilizar para medir o nível de ruído emitido pelo veículo. Então, decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Não confundo com o catalisador, que é uma parte integrante do escapamento que vai filtrar os gases que são emitidos pelos veículos de vocês. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. Então, ele dá para nós ali 3 números romanos e notem que a pergunta real está lá na última linha. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito. Então, aqui, ele quer as atitudes positivas, as atitudes corretas que uma pessoa vai precisar ter, ou seja, conhecimento básico de primeiros socorros. Então, o 1 fala em acionar corretamente um serviço de emergência local. Sim, isso é uma atitude positiva. 2, diagnosticar com rapidez e segurança as complicações na saúde da vítima. Eu pergunto para vocês, como que vocês vão diagnosticar se vocês não têm curso, vocês não têm preparo na área? Vocês não vão diagnosticar nada. Não tem como, porque vocês não têm treinamento e vocês também não têm equipamento para fazer isso. Por isso que a 2 está errada. E a mesma coisa a 3, utilizar técnicas simples ou complexas. Vocês não têm treinamento, vocês não têm curso de primeiros socorros, de enfermagem, nem de medicina para diagnosticar, muito menos para utilizar qualquer tipo de técnica, seja ela simples ou complexa. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Notem bem, a infração aqui não está no ato de fumar. Não existe no Código de Trânsito Brasileiro lá um artigo dizendo que é proibido fumar e é uma infração de natureza média. Não. O que o código diz que dirigir com apenas uma das mãos é uma infração de natureza média. Então, a partir do momento que eu estou fumando, que eu estou realizando qualquer outro tipo de atividade dentro do meu carro e que eu não estou com as 2 mãos no volante, eu cometo uma infração de natureza média com 4 pontos. Então, dirigir com apenas uma das mãos é uma infração de natureza média e que você vai receber na sua carteira 4 pontos por ser uma infração de natureza média. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. O que é a fuligem? A fuligem é aquela fumaça preta, aquela fumaça escura que é emitida pelos veículos, sobretudo pelos veículos mais poluentes, como nós acabamos de ver na questão anterior, o diesel. O diesel é o que tem a fumaça mais escura. Por quê? Porque é o mais poluente de todos. Depois nós vamos ter a gasolina, independente se é comum ou aditivada. Depois nós vamos ter o álcool e, por último, menos poluente, mas também menos utilizado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Agora, essa fuligem, essa fumaça preta, o que ela provoca? Ela pode agravar quadros alérgicos de asma. Ele não vai gerar esse quadro, tá? Ele não vai causar asma, mas se a pessoa já tiver algum problema respiratório, ele pode sim
pode agravar quadros alérgicos de asma. Ele não vai gerar um quadro, tá, gente? Não tem como, mas se a pessoa tiver qualquer problema, qualquer doença respiratória, seja rinite, seja asma, entre outras doenças respiratórias que a pessoa já tenha, essa fumaça preta, essa fuligem pode sim agravar quadros alérgicos de asma. Pode agravar quadros alérgicos de asma. Nossa primeira questão, ele já nos dá uma figura e ele diz o seguinte: considere a figura. Então, como vocês podem ver ali, é uma figura de um cruzamento, tem a faixa de pedestre, está indicando que tem a presença de um sinaleiro e está contando que existe uma linha dupla amarela, próxima ao cruzamento. E aí a pergunta é: a linha amarela em destaque proíbe o condutor de... Primeiro, que toda vez que a faixa central que divide a pista de rolamento for na cor amarela, está indicando sentidos opostos, né? Uma faixa está indo e uma faixa está vindo. E toda vez que essa linha, toda vez que essa faixa, independente dela ser simples ou dela ser dupla, ela for contínua, exatamente como mostra na figura, ele está proibindo a ultrapassagem. Então, nesse espaço ali, onde ele está mostrando que existe uma linha dupla amarela, é uma ultrapassagem proibida, ou seja, o condutor ele é proibido de ultrapassar o outro veículo nesse espaço ali onde ele está sinalizando que existe uma linha dupla amarela. Então, a linha amarela em destaque proíbe o condutor de ultrapassar o outro veículo. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Essa questão ficou um bom tempo sem cair, agora voltou a cair. Estava sendo cobrado bastante aquela em qual é a maneira, qual é a forma que tem que ser apresentada a carteira, que vai ser sempre no formato original. Essa questão ela está um pouco invertida, ela já está falando da fotocópia. Fotocópia, xerox, entre outras. Lembrando que ela é inválida, tá? A fotocópia, o xerox, ele é inválido para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Lembrando que a habilitação, tanto a CNH quanto a PPD, elas podem ser apresentadas no formato original em papel, que é aquela que é emitida pelo Detran, ou então também no formato original, só que na versão digital. Ambas têm a mesma validade, porém, em termos de fotocópia, em termos de xerox, em foto no celular ou qualquer outro jeito vai ser proibido. Ou vai ser aquela original em papel, ou então vai ser naquela versão digital que é aberto ali no aplicativo da carteira, ou que tem o código de barras ali, o QR Code, tudo certinho, aquela tem validade. Agora, ter uma foto, ter uma cópia, um print no celular, não vai resolver, tem que ser mesmo dentro do aplicativo. A placa significa área. Bom, aqui nós temos uma placa que faz parte das placas de indicações, né? Que vão indicar destinos, trajetos, locais de interesse, distâncias e entre outros. Então, ali está uma setinha, então está indicando que ali na frente existe. E o desenho. Bem, o que nós temos ali? Nós temos o desenho de uma barraca, certo? Então, se tem o desenho de uma barraca, a barraca ela é usada para fazer o quê? Para fazer acampamento. Então, significa que é permitido para campismo. Portanto, se cair essa questão na prova teórica de vocês, ou mesmo se vocês verem aí no dia a dia essa placa significa área permitida para campismo. Não tem nada a ver com embarque e desembarque do aeroporto, porque não tem nenhum desenho de avião, também não tem a letrinha E permitindo ou não permitindo algum tipo de estacionamento. Segundo suas funções, as placas abaixo pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Essa questão também já caiu com bastante frequência, ficou um tempo sem cair e agora voltou novamente. Essa questão, ela não está perguntando para vocês o significado de cada uma dessas placas, e sim a sua função. A função dela vai ser dividida por cor. Por exemplo, todas as placas vermelhas, elas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, enquanto as placas amarelas são placas de advertência,
que vão alertar, que vão advertir o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vocês têm uma função na primeira placa de regulamentação e nas outras duas, a função delas é advertir, ou seja, são placas de advertência. Então, primeira placa, regulamentação, e as outras duas placas são placas de advertência. Essa questão, na verdade, ela é bem dedutiva, porque independente de qual desenho ou o que tivesse ali, vocês iriam identificar pela cor. Por exemplo, a primeira é uma placa vermelha, então é um significado único, enquanto as outras duas vai repetir o significado, entende? Então, poderia ser por cor, a primeira vermelha e as outras duas amarelo e amarelo. Ficaria bem fácil de entender essa placa dessa maneira. A placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, da esquerda para a direita dos serviços. Bem, então vocês têm também uma placa de indicação, né? Como eu comentei, que as placas de indicação vão indicar destinos, percursos, locais de interesse, entre outros. Então, nesse caso aqui, ela está indicando serviços auxiliares. Vocês têm 3 tipos de serviço. No primeiro caso ali, vocês têm uma bomba de combustível. Para que é utilizada uma bomba de combustível? É aquela bomba que fica lá no posto para fazer o abastecimento do teu carro. A colherzinha ali, o garfo, significa restaurante, ou seja, existe um local ali para se fazer refeição. E no terceiro caso, é uma chave inglesa, se eu não estiver enganada. E quem que vai usar chave? O mecânico. Borracheiro não seria porque é diferente, tá? Então, nesse caso ali, os serviços que está indicando na placa, que tem, né, ali a 500 metros, vocês irão encontrar um posto de abastecimento, posto de combustível, vão encontrar um restaurante e também irão encontrar uma oficina mecânica. Um condutor de 72 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada. Essa questão também já caiu com bastante frequência, havia parado e agora voltou. E agora nós precisamos relembrar as novas regras. Independente se ele tem categoria B, se ele tem A, se ele tem todas as categorias, se ele fez com 18 ou se ele fez com 50, a regra vai ser a mesma. A regra diz que até 49 anos, o condutor vai renovar a habilitação de 10 em 10 anos. De 50 até 69, ele vai renovar de 5 em 5. E a partir de 70 anos, ele irá renovar de 3 em 3. Então, nesse caso, se ele tem 72, 72 é mais que 70, ele irá renovar de 3 em 3 anos. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com. Nesse caso, pessoal, tem algo faltando nesse veículo e que no caso é uma placa. Ou mesmo, né, essa placa está sem identificação, não tem uma visibilidade ali das informações da placa. Lembrando que a identificação externa dos veículos, ela é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com os caracteres iguais ao que consta no documento. Então, se essa é a única identificação do veículo e ele está sem essa identificação, ou mesmo essa identificação tem algum tipo de dano que dificulta a visibilidade, vai ter a multa e também vai ter a remoção desse veículo. A remoção vai ser justamente para arrumar, né, esse item ali que infelizmente não vai ter como arrumar naquele exato momento, então ele vai ser removido, né, e o condutor ele vai ter que arrumar e trocar as placas para poder ter esse veículo liberado. Nossa vida em sociedade é organizado por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é. Pessoal, sempre que vocês lerem as questões, vocês leem as alternativas, sempre lembre e se tente identificar aquilo que soa mais familiar para vocês. Por exemplo, durante as aulas, com certeza, vocês viram muito a sigla CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
Provavelmente o instrutor deve ter falado isso para vocês várias vezes, por mais que às vezes vocês não estavam prestando atenção, porque isso é comum, mas isso é algo mais familiar, tá? Agora, LTB é uma sigla que não é familiar. Não existe lei do tráfego brasileiro. O que que existe? Existe o Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB. É o Código de Trânsito Brasileiro, a sigla CTB, quem organiza e rege todas as normas de trânsito, tá? Todas as características dos veículos, as regras da habilitação, as sinalizações, infrações, enfim, tudo. Tudo o que rege o trânsito está dentro do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Essa outra questão aqui também, só que aqui ele está falando do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Então, ele diz assim: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto na circulação, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento é um dever de quem? É um dever e um objetivo do básico, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. É ele quem vai estabelecer as diretrizes, quem vai verificar a segurança, a fluidez, o conforto, as leis que regem o meio ambiente, a educação do trânsito e tudo mais. Então, é um dos objetivos básicos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, e o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o que vai reger todas as normas, todas as regras em relação ao trânsito. O plantio de vegetação nas vias de trânsito deve guiar-se por certos critérios. Neste caso, resposta correta, né? Mais uma vez reforçando em verde, permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Esse plantio de vegetação, ele tem alguns critérios, ele não pode afetar a visibilidade dos condutores, ele não pode esconder completamente ou partes da sinalização. Então, ele precisa permitir a livre circulação de veículos e pedestres com a plena visualização dos elementos de sinalização. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia pela qual trafega o condutor deve. Declive, pessoal, é uma descida, tá? É para baixo. Aclive é uma subida, é para cima, e declive é o que desce, tá? É uma descida. Então, caso o condutor ele identifique, né, que existe um longo declive à sua frente, ele vai fazer o quê? Ele vai testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Lembrando que não se pode utilizar neutro, ponto morto, banguela ou qualquer coisa do tipo, tá? Tanto que eu coloquei essa outra questão aqui, que ele fala em algo muito parecido. Durante o percurso de descida em serra, ali em cima ele fala em declive, que ele já fala em descida, mas é a mesma coisa, tá? O condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Então, vocês irão testar antecipadamente os freios e descer engrenado ou deixar o veículo em marcha reduzida. Não pode descer em neutro, ponto morto, banguela, nem nada do tipo. Tem que estar com marcha engrenada. Então, se cair qualquer uma dessas duas questões, lembre-se primeiro que o veículo tem que estar engrenado, sempre. E aí, se possível, vocês vão testar antecipadamente os freios e descer engrenado, ou então deixar o veículo em marcha reduzida. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar: os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Primeiro que, quando nós falamos em problemas no trânsito, mais de 90% das causas de acidente, eles estão relacionados com falhas humanas, seja pelo descaso à sinalização, pela falta de cuidado com o veículo, entre outras situações. E quando nós falamos do meio ambiente, não é diferente.
várias situações que causam problemas no meio ambiente, infelizmente é culpa nossa. É aquele papel, aquela coisa que as pessoas insistem em jogar para fora do carro, é a troca de óleo feita de maneira irregular, é o escapamento aberto fazendo barulho e emitindo fumaça na atmosfera. Então, tudo isso está diretamente relacionado ao meio ambiente. Portanto, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Trata-se de essa sinalização que ele se refere é a sinalização de regulamentação, ou seja, todas as placas vermelhas são as que ditam condições, proibições, obrigações ou restrições. E o desrespeito a elas, por exemplo, eu até coloquei para vocês ali a placa de pare. Avançar a placa de pare na cor vermelha, ele é uma infração de natureza gravíssima. Mesma coisa, furar o sinal vermelho, por exemplo. É uma sinalização de regulamentação. E o desrespeito a elas vai gerar infração. Furar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E ali na segunda questão, ele já está falando daquelas placas que avisam aos usuários da existência e natureza de perigo potencial na via. Quais que são essas placas? São as placas amarelas, são as placas de advertência. As placas de advertência, elas servem para advertir, para alertar o condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Tá? Então, quer dizer o quê? Que as placas de regulamentação, elas estão acontecendo aqui e agora. E se eu desrespeitar, eu vou, sofrer as consequências. As placas de advertência, eles estão advertindo que logo ali na frente você vai ter que parar, que logo ali na frente vai ter uma travessia de pedestres, que logo ali na frente vai ter uma curva. Então, elas indicam situações futuras, situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, mas são situações futuras. O motorista educado, capaz de conviver harmoniosamente no trânsito deve. Neste caso, ele quer atitudes positivas desse motorista, coisas boas, coisas que vão deixar esse trânsito mais tranquilo. Atitudes positivas. Nesse caso, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Ali na primeira alternativa em vermelho, que está errado, intolerância. Intolerância é a falta de tolerância, é a falta de paciência. Por isso que está errado. A presença da palavra in significa a versão negativa. Não é uma pessoa tolerante, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não tem tolerância, é uma pessoa que não tem respeito, que não tem educação, que não tem paciência com o semelhante. Por isso que a presença do in torna ela negativa e não positiva. Portanto, a atitude positiva é cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Tem uma outra questão que cai bastante também, que é sempre dar passagem quando outros motoristas solicitarem, ser tolerante com os defeitos dos demais, com os defeitos alheios, entre outras opções que podem cair. Mas, se cair essa questão aqui, cultivar comportamentos de bondade, tolerância e solidariedade. Fatores que contribuem para um trânsito violento, propenso a acidentes são. Quando ele faz essa pergunta, ele quer as atitudes negativas, as coisas erradas que nós, condutores, fazemos no trânsito, que torna o trânsito mais violento e propenso a acidentes. Então, são as atitudes negativas, ok? A letra A fala em falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Letra B, pensar em conjunto, respeitar o direito dos outros. Letra C, planejamento de horários e percurso.
E letra D, respeito aos direitos de trânsito. Então, notem bem, ele quer a atitude errada, a atitude negativa que vai tornar o trânsito mais violento. O que vocês acham? A, B, C ou D? Acertou quem respondeu a letra A, pois é a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos que torna, né, o trânsito mais violento e propenso a acidentes. Tem uma outra questão que fala também da falta de controle emocional, só que ele fala no desrespeito às regras de trânsito, às normas de circulação, à sinalização. Então, se cair falando que torna o trânsito mais violento, lembre-se que são as atitudes negativas, são aquelas coisas erradas que irão, né, tornar o trânsito mais violento. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Pessoal, a calçada e o passeio, ele é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a calçada é todo o espaço, né, ali delimitado para uso por parte do pedestre, para plantar árvore, enfim, para N situações. E o passeio é aquele espacinho onde o pedestre utiliza, onde o pedestre teoricamente passeia, ok? Então, ó, letra A, circulação de veículos ciclomotores. Letra B, acesso a estacionamentos ou garagens. Letra C, parada de táxis que vão apanhar passageiros. E letra D, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Notem bem, o uso da calçada e do passeio, ele só poderá ser utilizado com uma finalidade. Qual que vocês acham? A, B, C ou D? Acertou quem respondeu letra B, acesso a estacionamentos ou garagens. É o único momento que poderá utilizar a calçada ou o passeio para entrar ou sair de garagens ou de estacionamentos. Considere a ilustração abaixo. Então, ele está dando para nós a figura de uma bateria, está dizendo que é uma bateria e pergunta o seguinte: quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá. Notem bem que ele já está dando uma dica. Ele está falando que o que está abaixo é água. Então, o que vocês irão completar é o quê? O que está abaixo. O que está abaixo? A água. Então, é a água que vocês vão completar. Só que vamos ver as alternativas. Letra A, substituir a bateria por uma nova. B, completar com água e aditivo. C, completar com água destilada. Ou D, aumentar a amperagem do regulador. E aí, o que vocês acham? Como eu já contei para vocês, né, que vai ser a água que vocês vão completar, então vocês já podem descartar a letra A e a letra D. Só que cuidem, porque não é água com aditivo. O aditivo, ele vai no radiador, não na bateria. Então, acertou quem respondeu a letra C, que é completar com água destilada. Letra C, completar com água destilada. Aí eu aproveitei reforçar com vocês as 3 questões sobre a bateria, que provavelmente uma ou duas pode ser que caia na prova de vocês. Então, primeiro, a função da bateria. A função dela é armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção, que é o que nós vimos na questão anterior, é completar com água destilada. E a energia elétrica que o teu carro utiliza é fornecido por quem? Pela bateria e pelo dínamo barra alternador. A bateria que é o que vai armazenar e o dínamo e o alternador que são os fabricantes da energia elétrica. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você está gostando do conteúdo, se você está entendendo, não esquece de se inscrever, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse canal para mais pessoas e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Então, aqui ele está dando para nós 3 alternativas, 3 números romanos, e ele quer saber as atitudes corretas. É correto o que se afirma em
Na número 1, ele fala em manter ligado a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. O que vocês acham? Será que pode ou não manter a chave ligada? 2. Sinalizar o local do acidente. E 3. Chamar uma ambulância ou resgate. Pois bem, o número 1, gente, está errado, porque vocês não vão manter a chave ligada, muito pelo contrário. Vocês vão desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. Por quê? Pode ser que tenha um vazamento de combustível, tenha uma faísca, um princípio de incêndio, que pode evoluir para uma explosão e pode ter aí graves sequelas e acabar atingir várias outras pessoas, além das que já estão envolvidas no acidente. Portanto, descarta a número 1. Só sabendo dessa informação, vocês já descartam a letra A e a letra B. A 2 e a 3, elas estão corretas sim. Portanto, a resposta correta é a letra C, 2 e 3 apenas. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Uma dica que eu dou para vocês: toda vez que vocês colocarem a vida de alguém em risco, escolham a alternativa com maior gravidade. Notem que vocês têm multa 5 vezes, multa 3 vezes e multa apreensão. Então, eu já vou contar para vocês que a resposta é a letra B, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Toda vez que cair questão falando que vocês colocaram a vida de alguém em risco, que vocês geraram risco a um terceiro, escolham a alternativa que tiver a maior gravidade. Então, aqui nós temos multa, multa, multa. Multa 3 vezes e multa 5 vezes. Aqui tem maior gravidade, é a multa 5 vezes. Lembrando que esses 5 vezes não é a pontuação que multiplica, e sim o valor em reais a ser pago. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve. Vocês vão encontrar na prova de vocês 2 situações que vai envolver neblina. Apenas neblina, que aí o correto vai ser reduzir velocidade, acender luz baixa ou luz de posição. Ou então neblina intensa, que aí vocês vão ter uma outra atitude. A letra A fala em trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento. Vocês não podem trafegar pelo acostamento, isso é uma infração de natureza gravíssima, tanto trafegar quanto ultrapassar pelo acostamento. A letra B fala em acender farol alto, vocês não vão acender farol alto, ou é luz baixa ou é luz de posição. A letra C fala em estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. E essa é, sim, a nossa atitude correta. A letra D fala em seguir bem de perto um veículo de grande porte. Vocês não vão, porque vocês não irão manter uma distância de segurança, né? A distância de segmento. Isso pode gerar um acidente. Então, se for só neblina, reduz velocidade e aciona luz baixa ou luz de posição. E se for neblina intensa, vocês irão estacionar em um local seguro, como um posto de combustível, e esperar, né, o tempo melhorar. Considere as afirmativas. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e lá embaixo está a pergunta. Sempre que tiver presença de número romano, a pergunta da questão ele vai estar mais embaixo, antes das alternativas. Então, ele pergunta assim: são crimes de trânsito as indicadas apenas em. Se ele estivesse falando de infração, todos os 3 números romanos são infrações de trânsito. Porém, ele quer saber o que, além de infração, também é crime. Então, no número romano 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E aí, o que vocês acham? É multa e crime ou é apenas multa?
2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. E aí, o que vocês acham? É só multa ou é multa e crime de trânsito? E na 3, dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Pois bem, a única que nós vamos ter apenas infração é no número 3. Dirigir com habilitação vencida ou mesmo teu carro não estar devidamente licenciado é apenas infração, não é crime. Então, nós vamos ter o crime no número romano 1 e no número romano 2. Portanto, está correta a letra C. Alternativa C, pois nós temos crime no número romano 1 e no número romano 2. E o 3 é apenas infração de trânsito, não é crime. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Lembrem-se que tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista, a bicicleta, ela vai rodar na rua sim, ou seja, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Então, será de que maneira? Será sempre pelo bordo da via, será sempre no mesmo sentido dos carros, só cuidem porque será sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Então, em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Irá rodar na rua, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência, com prioridade. O condutor de veículos, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar. A regra é bem clara, que crianças menores de 10 anos, elas sempre devem ser transportadas nos bancos traseiros. Porém, existem duas exceções. Primeira, quando não tiver banco traseiro, por exemplo, picapes, caminhonetes, que só tem os dois bancos dianteiros, é uma exceção, aonde pode-se sim levar uma criança no banco dianteiro com os cuidados especiais. E também quando exceder a quantidade de crianças no banco traseiro. Por exemplo, no banco traseiro vão 3 crianças, mas você precisa transportar 4. Então, a que vai para o banco dianteiro será aquela criança que tiver maior porte físico, independente da idade. Mas a que tiver o maior porte físico é a que vai para o banco da frente. E claro, se for menor de 7 anos, aí vai ser, né, com os cuidados especiais no seu respectivo dispositivo de retenção. Seja o bebê conforto até 1 ano, seja a cadeirinha ou o assento de elevação. Mas para essa questão, né, o condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, picapes, caminhonetes, entre outros, devem transportar. Pode sim levar a criança no banco dianteiro com cuidados especiais. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Essa outra questão ela é muito parecida e diz o seguinte: o proprietário de uma caminhonete que possui apenas o banco da frente e o compartimento de carga, ao transportar seu filho de 8 anos no banco da frente, ele não estará cometendo infração, porque existem essas duas exceções que eu expliquei para vocês e que eu vou reforçar novamente. Mas nessa questão, novamente, resposta correta em verde, ele não comete infração de trânsito desde que a criança use o cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. Então, as duas exceções que nós temos, primeiro, quando o veículo não tiver, né, os bancos traseiros, pode-se sim levar no banco dianteiro, desde que com os cuidados especiais que a criança necessita, ou seja, no sistema de retenção equivalente. Então, ele não vai cometer infração de trânsito se ele levar no banco da frente. E a segunda exceção, quando for transportar, quando a quantidade de crianças a serem transportadas exceder o banco traseiro. Aí pode sim também levar no banco dianteiro, novamente, né, com os cuidados especiais ou o sistema de retenção equivalente. Os faróis dos veículos devem ser examinados periodicamente, avaliando-se. Pessoal, o tamanho não tem como avaliar, por quê? O tamanho do farol, ele é algo que já vem de fábrica
e ele não vai ser modificado, é algo que já nasce com o veículo. Então não tem o porquê nem a necessidade de você avaliar o tamanho. O funcionamento e regulagem, sim. Se está funcionando, se está acendendo, se não está tendo nenhum problema. E, claro, também a regulagem em relação à regulagem de altura. Se não está muito baixo ou se não está muito alto. Portanto, a resposta correta para essa questão é o que está em verde, que é o alinhamento e regulagem. O tamanho não tem como ser avaliado, porque é algo que já nasce com o carro que já vem de fábrica. Então, o que pode e deve ser examinado periodicamente é o alinhamento e a regulagem. Se o farol está ali no lugar certinho e se ele está regulado corretamente, se não está muito alto, se não está muito baixo. E também com relação à limpeza dos faróis, é muito importante manter os faróis bem limpos para não ter problema, né, com relação à visibilidade. Portanto, se você pegou uma chuva, passou por um trecho com lama, é sempre importante limpar os faróis para não prejudicar a visibilidade. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você está gostando desse conteúdo e você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa teu joinha, teu like, teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim nós possamos ajudar cada vez mais pessoas de forma gratuita. A placa A42A adverte o motorista para. Primeiro que é uma placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Notem bem que a flechinha tem uma flechinha indo e tem uma flechinha vindo. Ele está indicando uma pista dupla, ou seja, como está em cima ali a marquinha, é um início de pista dupla. Início de pista dupla. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Pessoal, isso não é uma regra, tá? Mas é uma recomendação que eles devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. E é importante lembrar também que antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Então, os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor, o motorista, deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Como eu falei, não são regras, tá? São recomendações para que a gente possa evitar uma situação de perigo, evitar um acidente. Então, o passageiro sair sempre pelo lado da calçada e o motorista deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Lembrem-se sempre que perguntar o que é, que tem que começar com os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E se porventura ele perguntar quais são ou são condições adversas, lembrando que elas serão 8: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Mas se porventura na hora der um branco, ficar difícil de lembrar, lembre que condições adversas sempre serão 8. Aí vocês contam a alternativa que tiver 8 itens e marcam porque vai ser a resposta correta. Então, se perguntar o que são condições adversas, tem que começar com fatores ou combinações de fatores. E se perguntar quais são, né, ou são condições adversas, lembrem-se sempre que serão 8 itens. Conta a alternativa que tiver 8 e marca, porque vai ser a resposta correta. Importante também, pessoal, é não confundir com os elementos básicos da direção defensiva, que aí serão 5,
que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Elementos básicos da direção defensiva serão sempre 5, condições adversas serão sempre 8. Elementos básicos da direção defensiva 5, condições adversas serão sempre 8. Elementos básicos da direção defensiva 5, condições adversas 8. Elementos básicos da direção defensiva 5, condições adversas 8. E novamente, para não esquecer, se ele perguntar o que são condições adversas, sempre terá que começar com os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Se ele perguntar quais são, lembre-se que são 8: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Na dúvida, conte o qual tem 8 e pode marcar porque vai ser a nossa resposta correta. Aqui eu procurei juntar para vocês, pessoal, os 3 itens que podem ser cobrados. Primeiro, as causas dos acidentes de trânsito, que serão sempre 3: imprudência, negligência e imperícia. Aí os elementos básicos da direção defensiva, que serão 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. E as condições adversas, que serão sempre 8: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Causas dos acidentes são sempre 3. Elementos básicos da direção defensiva sempre serão 5 e condições adversas sempre serão 8. Causas de acidente 3, elementos básicos da direção defensiva 5 e condições adversas sempre serão 8 itens. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Ele não dita uma regra, ele dita uma recomendação para facilitar e para tornar aí, para evitar, né, o desgaste físico. Essa lista que ele se refere é composto apenas por 2 itens, que eu vou mostrar os 2 para vocês. Então, nessa questão aqui, letra A, calcanhares ligeiramente suspensos. B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. C, braços ligeiramente dobrados. Ou D, pernas esticadas. Qual que vocês acham que é a nossa resposta correta? Lembrem-se, ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas e ele não vai falar de calcanhares. Portanto, acertou quem respondeu a letra C, braços ligeiramente dobrados. E nesse slide aqui eu coloquei as 2 posições que são cobradas na prova. Aqui nós vimos anteriormente que são braços ligeiramente dobrados ou então as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Lembrem-se, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar das 2 mãos ao volante, ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados. São sinais e sintomas do estado de choque, exceto. Toda vez que vocês tiverem a presença da palavra exceto, errado, incorreto, o que não se deve fazer ou desrespeita, vocês vão ter as 4 alternativas. 3 delas estão corretas, exatamente, 3 estão corretas e uma está errada, e é justamente essa errada, esse exceto, que ele quer que vocês marquem. Então, o que é o estado de choque? Estado de choque é aquela paralisação que a pessoa tem. Ela fica paralisada porque recebeu uma notícia muito boa ou muito ruim, ou passou por uma situação complicada, ela vai ficar paralisada. Então, o estado de choque, exceto, o que ele não vai ter no estado de choque? Letra A, sudorese, que é o suor frio. B, palidez. C, pulsação rápida e fraca.
Ou D, pressão alta e respiração normal. O que ele não vai ter num estado de choque? Acertou quem respondeu a letra D, pressão alta e respiração normal, porque vai ser o inverso. Ele vai ter a respiração bem baixa e a pressão também vai estar bem baixa. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Atenção, ele não está falando de infração, até porque se fosse infração, todos os 4 itens são infrações. Ele quer saber crime de trânsito. Onde que nós temos crimes de trânsito? Letra A, dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. B, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. C, transitar na contramão de direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. D, dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Pois bem, transitar a mais de 50%, que nós temos na C e na D, ele é uma infração de natureza gravíssima que gera suspensão direta da habilitação, mas ele não é crime. Mesma coisa na letra A, dirigir na contramão, transitar na contramão é infração, mas não é crime. Portanto, acertou quem respondeu a letra B, pois na letra B nós temos crimes de trânsito, que é dirigir sob efeito de álcool ou então dirigir sem possuir, sem portar a habilitação e gerando perigo de dano. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: A, solicitar ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro. B, retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro. C, retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate. Ou letra D, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro e aguardar o resgate adequado. Lembrem-se que vocês nunca irão mexer nas vítimas, nem movimentar e muito menos colocar a vida de vocês em risco. Então, vocês não vão, em hipótese nenhuma, remover nem retirar os cabos, muito menos usando uma barra de ferro, que é um autocondutor de corrente elétrica. Então, vocês vão se machucar seriamente. Sendo assim, acertou quem respondeu a letra D, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro aguardando o resgate adequado. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro aguardando o resgate adequado. Qual sinalização indica uma passagem em nível? Passagem em nível é quando nós temos a presença de uma linha férrea, certo? Então, letra A, sentido obrigatório. Letra B, parada obrigatória. Letra C, Cruz de Santo André. Ou letra D, dê a preferência. Pessoal, primeira coisa, passagem de nível não é uma regra, não é uma obrigação, não é uma placa vermelha, é uma placa amarela. Só sabendo disso, vocês já podem acertar a questão. Por quê? Sentido obrigatório é placa vermelha, parada obrigatória é placa vermelha e dê a preferência também é placa vermelha. Passagem em nível é uma placa de advertência, portanto, é uma placa amarela, que é essa que eu coloquei ali para vocês. Portanto, é a Cruz de Santo André. A resposta correta acertou. Quem falou letra C, Cruz de Santo André. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Já vou dar uma dica para vocês que os requisitos serão sempre 3, tá? Já vai ajudar vocês a acertar essa questão. 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Ou 3. Saber ler e escrever. Quais desses 3 vocês acham que são requisitos obrigatórios para fazer a primeira habilitação? Acertou quem respondeu as 3, letra A, 1, 2 e 3. Por quê? Para fazer a primeira habilitação precisa ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos, responsável pelos seus atos e ter condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. 2.
possuir carteira de identidade ou equivalente. Na apostila de vocês, lá nas primeiras páginas, provavelmente ele vai estar mencionando o CPF. Risquem o CPF e troquem pela palavra equivalente, que aí fica muito mais semelhante à resposta e quando vocês verem vai facilitar para vocês identificar pela semelhança. E 3, saber ler e escrever. Não precisa comprovar nenhuma escolaridade, apenas saber ler e escrever. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Notem que neste caso aqui, ele quer as atitudes positivas, aquela que vai auxiliar a direção de vocês, que vai tornar o trânsito mais humano, mais seguro, mais educado, que vai evitar uma situação de risco, um conflito ou até um acidente. Então, é o que é positivo. A. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado, o que vocês acham? Positivo ou negativo? B. Sempre posicionar o veículo no centro da via. Será que é possível? É negativo ou positivo? C. Sempre posicionar o veículo na calçada. Isso é positivo ou negativo? E D. Não sinalizar as mudanças de direção. E aí, positivo ou negativo? Bom, posicionar o veículo no centro da via, você vai atrapalhar a vida de todo mundo. Então, é negativo. Posicionar teu veículo na calçada é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos que pode inclusive gerar a suspensão. E não fazer a sinalização também é uma infração. Portanto, a resposta correta é a letra A. Quem falou letra A acertou. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado vai tornar, sim, o trânsito mais humano, mais educado, mais seguro. E aí, eu coloquei essas outras duas questões que estão sendo cobradas bastante, que diz assim: fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes. E a debaixo, né, ele fala que grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorrem devido a alguns fatores. Notem que nessas duas questões ele quer a atitude errada, a atitude incorreta, a atitude negativa. Aquela atitude que vai prejudicar o teu trânsito, que vai tornar o teu trânsito mais violento, que vai fazer com que possam ocorrer situações de conflito, que pode até gerar um acidente. Então, na primeira é a falta de controle emocional do condutor e também o mau uso do veículo ou dos veículos, e na segunda questão, também a falta de controle emocional do indivíduo, mas aí o descaso às normas e regulamentos. Então, as atitudes negativas, as atitudes erradas que tornam o trânsito violento, propenso a acidentes ou os motivos, né, dos acidentes e dos conflitos, falta de controle emocional do condutor ou do indivíduo é o primeiro, o principal, aí vai entrar também o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Então, falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos, a falta de controle emocional do indivíduo e o descaso às normas e regulamentos. Notem bem que nessas duas questões ele quer a atitude errada, a atitude incorreta, a atitude negativa que vai tornar o trânsito violento, que vai tornar o trânsito propenso a acidentes. Gratidão a todos vocês que fizeram aí comigo essa mega revisão de todo o conteúdo que caiu, né? Todo o conteúdo que foi postado aqui do dia 11 ao dia 17. Gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. Gratidão por todo o carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Realmente é uma honra eu poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico, que, claro, para algumas pessoas tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então eu realmente fico muito feliz em poder ajudar e reforço. Se você assistiu até aqui, você gostou, você entendeu, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, que isso vai ajudar muito aqui o canal. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, um abraço bem carinhoso da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo.